A paz do Senhor, queridos, nós queremos saudar todos aqueles que estão já aí presentes conosco, amém? Com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais esta live, né? No nosso culto da família. Enquanto nós vamos aguardando aí alguns irmãos chegarem, amém? Nós damos as boas-vindas aí àqueles que já estão conosco. Irmão Romildo, irmão Ariovaldo, amém? Irmã Marilda e outros irmãos que já estão aí conosco. Enquanto nós vamos aguardando aí mais alguns irmãos chegar aqui para essa sala de vídeo, né, de live, nós vamos ouvindo aí uma canção, amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. Amém. Irmã Marli, Deus abençoe. Irmã Helena conosco. A Helena está lá junto com a minha sogra, né, na casa da Dinha. Francisca, lá dos Estados Unidos. Deus abençoe, Francisca. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Aleluias. Vamos adorando o Senhor com esse cântico, amém? Pai do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Paz do Senhor para os irmãos aí que chegaram aí depois da nossa abertura. Amém. Que Deus possa nos abençoar tremendamente em mais esta live aqui da família, né? Coisa boa é nós nos reunirmos com um propósito. Buscar a bênção de Deus para as nossas famílias. Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós queremos mais uma vez, dar as boas-vindas a todos aqueles que estão presentes conosco e também queremos dizer que a nossa oração é para que Deus possa abençoar cada um de vocês nessa noite, cada família aqui representada e também aqueles que posteriormente vão estar assistindo essa live através de um compartilhamento, através de uma reprise, né? Depois dessa live concluída, ela vai ficar gravada lá na página da igreja, os irmãos podem compartilhar com seus familiares. Mas você também pode compartilhar já agora, seja um missionário compartilhando, né, todas as nossas transmissões, a maneira com que a palavra de Deus possa chegar a outros lugares, aos lugares mais distantes. Pai do Senhor, irmão Maurício, Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Nós vamos ler a palavra de Deus, a palavra do Senhor,
eu quero chamar a sua atenção para o texto da nossa meditação nessa noite, que é o texto que está no Salmo 126, amém? Salmo 126, gostaria de saber aí de algum dos irmãos, como é que está chegando o nosso som aí, amém? Tá bom o som? Como é que está chegando aí o som? Dá um ok aí, amém? Então nós vamos ler aqui o Salmo 126 e eu quero chamar aqui a sua atenção para a leitura deste Salmo. Se você estiver próximo de uma Bíblia e quiser pegar aí a sua Bíblia, amém? Para acompanhar conosco a leitura, é o Salmo 126, são apenas 6 versículos, amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer mais uma oração, vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas nesta noite, amém? Obrigado aí, irmão Ariovaldo, irmã Francisca, todos que estão nos ouvindo aí, o som então está bom, amém? Graças a Deus. Vamos orar pedindo a bênção de Deus, queridos? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer nesta noite. Senhor, obrigado, Pai, por depois de um dia de trabalho, ó Deus, o Senhor nos dá o rico privilégio, a grande oportunidade para nós meditarmos na Tua Palavra, Senhor. E nós queremos apresentar, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Ó Pai, quero apresentar a minha vida e quero pedir ao Senhor a graça, a misericórdia, a unção, a presença do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, para que possamos, ó Deus, ser um canal de bênção para as famílias, para todos aqueles que estarão nos ouvindo, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Queremos pedir também que a bênção do Senhor seja sobre cada lar aqui representado, sobre cada família, e que o Espírito Santo do Senhor possa, de uma forma singular, ainda que seja de forma diferente, mas o Senhor possa estar falando, ó Deus, a cada coração nesta noite. Ó Pai, no nome de Jesus que nós oramos, para a glória, para a honra e para louvor do nome do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluias. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Irmãos, nós escolhemos para a nossa meditação nessa noite o Salmo 126. Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui que o Salmo 126, ele faz parte de outros salmos, e que nós os classificamos como salmos de ramagens, ou salmos de degraus, né? Ele é o salmo que vai do número 120 até o número 134. São 15 salmos, e interessante que nos outros demais salmos, sem ser do 120 ao 134, a maioria deles, além de nós termos o título do salmo, a gente tem o autor do salmo. Salmo de Davi, salmo dos filhos de Coré, salmo de Asaf, não é verdade? E então nós temos quem são os autores. No salmo de degraus, isso não acontece. Do salmo 120 até o 134, no lugar do autor, vem escrito cânticos de ramagem. Por que vem escrito cânticos de ramagem? Podemos também dizer, eles também são conhecidos como cânticos de degraus. Porque estes salmos, eles foram escritos de uma forma poética e em forma de cântico, e eles eram usados, amém, em procissão, quando o povo de Israel caminhava em direção à casa do Senhor para a adoração, amém?
E eles iam então em procissão à casa do Senhor, com um objetivo, às vezes para uma oração. Então eles iam cantando este salmo e de certa forma era uma preparação para o culto que eles iam oferecer a Deus. Amém? E nós separamos aqui o salmo de número 126 para a nossa meditação nesta noite, exatamente neste culto, nesta live da família. Por que nós separamos este salmo? Os irmãos vão entender perfeitamente, né? Por que nós separamos este salmo. Esse salmo nós separamos, é um culto, é uma live da família, né? E eu entendo que ainda estamos vivendo um momento muito igual para todas as famílias, né? Todos nós estamos aí vivendo um momento de apreensão, um momento difícil. Todos nós temos uma família muito grande, não é verdade? Todos aqui têm uma família muito grande, de uma forma geral, e nós estamos vivendo os dias que há sempre alguém da nossa família trazendo para nós uma preocupação com relação ao momento que nós estamos passando, né? Que é a questão exatamente da pandemia. Amém? E interessante, então eu escolhi exatamente esse salmo porque eu acho que esse salmo, de certa forma, ele vem trazer um certo consolo, ele vem trazer uma renovação de esperança, ele faz com que a nossa fé seja aumentada. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E, queridos, é interessante que quando nós olhamos para este salmo, eu quero chamar a sua atenção, a nossa meditação nessa noite, ela está dividida, nós dividimos este salmo em 3 partes. Nós dividimos este salmo, a primeira parte, ele é do versículo 1 ao versículo 3, amém? A segunda parte, ela é apenas o versículo 4, e a terceira parte é o versículo 5 e o versículo 6, amém? O salmo é o versículo 5 e o versículo 6. É assim que nós fizemos a divisão deste salmo, amém? Nosso assunto, nós vamos trabalhar este salmo e focar ele exatamente na questão familiar, não apenas na questão do momento que nós estamos passando, porque nós sabemos que os problemas da nossa família não são apenas o Covid-19, amém? Os outros demais problemas continuam, tem muitas famílias atravessando outros problemas, outras situações difíceis, amém? Mas é muito importante nesta noite, quando nós estamos trabalhando nessa live de família, é muito importante nós pontuarmos algumas verdades sobre a família, que às vezes nós esquecemos disso, amém? E eu quero destacar aqui 3 coisas muito importantes, amém? A primeira que eu quero destacar para você, e é muito importante isso, eu não sei qual é a situação que está a sua família, quais os problemas que você está enfrentando na sua casa, mas eu quero em primeiro lugar pontuar o seguinte, presta atenção, não existe família sem problema, é muito importante que você saiba disso. Se você tem problemas na sua família, se hoje está bem ou se amanhã tem problema, não existe nenhuma família sem problema. O que na verdade existe são problemas diferentes em famílias diferentes, amém? Nós somos diferentes em vários aspectos. Nós viemos de uma formação, nós vemos alguns teve uma criação diferente e se une uma outra família e forma uma outra, ou seja, então o que existe na verdade são famílias diferentes, mas também com problemas diferentes. Também os problemas não são iguais. Às vezes sim, às vezes um problema é muito semelhante ao outro, às vezes o problema seja enfermidade, ainda que a enfermidade seja diferente, mas na verdade não existe família iguais e também não existe famílias sem problema. É importante isso. Isso, de certa forma, traz um conforto para os nossos corações. Eu digo 2 sentimentos, né? Na verdade, pode trazer 2 sentimentos. Um sentimento de conforto em achar que não é somente a minha família que tem problema. Ou existem outras famílias também com problema. Amém? Então, existem outros também. E, de certa forma, pode trazer também
um espírito de um pouquinho de apreensão. Quer dizer que não existe, quer dizer que eu vou ter problema. Sim, você vai ter problema, a grande verdade é essa. Família, todas as famílias têm alguns problemas, amém? Uma outra questão que eu quero mostrar para vocês aqui, que é importante a gente entender essa questão de família, é que as histórias das nossas famílias, elas são muito semelhantes às histórias existentes na Bíblia Sagrada. Tem sempre um pouquinho das histórias das nossas famílias. Quando a gente vai lá para a Bíblia, tem sempre um pouco das nossas histórias, amém? Vale aqui lembrar que a primeira família que Deus constituiu na terra, aconteceu uma tragédia, amém? Aconteceu um homicídio dentro de uma família. Um irmão matou o outro irmão, amém? Muito interessante isso. Então, não existe essa questão que as nossas famílias estão muito parecidas com as famílias que existem na Bíblia, amém? E assim como também, agora vamos pensar num lado positivo, assim como também nas famílias que existem na Escritura Sagrada tinham problemas e Deus os abençoou, Deus também abençoa sobre as nossas vidas. A graça de Deus, ela existe desde a fundação do mundo, amém? Deus da fundação do mundo. Quando o homem caiu, e lá em Adão, quando houve a queda do homem, a graça de Deus já veio sobre o homem, que Deus dá uma sentença para Abraão, mas ao mesmo para Adão e para Eva, mas ao mesmo tempo ele faz uma promessa de uma graça que haveria de acontecer. Amém? Que da semente da mulher haveria de vir aquele que pisou na cabeça ia pisar na cabeça da serpente, que é o próprio diabo, que levou o homem à queda. Amém? Então a graça de Deus, ela está sobre as nossas vidas, amém? Você pode dar um glória a Deus, porque ainda que nós tenhamos as nossas falhas, ainda que nós tenhamos as nossas dificuldades, ainda que tenhamos os nossos problemas na nossa casa, na nossa família, temos as falhas, temos os problemas que muitas vezes nós achamos que estamos colhendo fruto dos problemas que temos dentro da nossa casa, da semente errada que semeamos, mas nós temos a graça de Deus, o favor imerecido. A graça de Deus está sobre as nossas vidas e nós devemos nos apegar nisso, amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, mas vamos então aqui para o Salmo. O Salmo 126, nós vamos trabalhar o nosso tema aqui em termos de família e nós vamos trabalhar aqui em dizer para você que nós vamos trabalhar o tema, o seguinte tema que nós vamos trabalhar, o caminhar da família cristã. O caminhar da família cristã. É exatamente dessa maneira que nós vamos, esse o tema que nós vamos trabalhar com você. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que o caminhar da família cristã, ela é igualzinha ao caminhar da família que não é cristã. Pastor, o senhor está me assustando. Não, eu quero dizer para você o seguinte, que aqueles que não são cristãos, ela é igualzinha em alguns aspectos, amém? Aqueles que ainda não têm Cristo no seu coração, ainda que a sua fé não esteja firmada em Deus, eles têm um caminhar de altos e baixos, um caminhar difícil, um caminhar de problema, eles têm um caminhar de tristeza, de alegria, de perdas e de ganhos, de morte, mas também de vida, de derrotas, mas também de vitória. Eles têm também, amém? Igualzinho a nós. A diferença do caminhar da vida cristã é que nós temos uma visão bíblica, amém? Nós temos em que apoiar, nós podemos apoiar nas Escrituras Sagradas, amém? Nós temos uma fé, nós temos uma esperança em Deus, amém? Nós temos uma fé inabalável, uma fé no Deus que cuida das nossas vidas. Essa é a diferença, amém? Quando nós vamos então para o Salmo 126, e eu quero dizer para você que este Salmo, ele fala sobre o caminhar da vida cristã. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção aqui para o Salmo. Eu quero, antes de nós fazermos aqui a divisão do nosso sermão, amém? Eu quero trazer para você aqui uma reflexão em cima do Salmo 126 e quero fazer aqui uma observação para os irmãos que estão nos ouvindo. Normalmente, os salmos que contêm orações, normalmente as orações estão logo no início do salmo, amém?
As orações estão logo no início do Salmo. O Salmo 126, ele tem um diferencial, amém? A oração que fez este Salmo, nós não sabemos, na verdade, quem são os autores do Cântico de Ramagem, né? Nós não temos aqui o nome dos autores, mas o autor deste Salmo, ele coloca a oração exatamente no meio do Salmo, amém? Quero ler de novo para você, o Salmo 126, só são 6 versos, presta atenção, o meio do Salmo é o versículo de número 4, então a oração está lá no meio, o versículo 4 diz assim, olha como que é a oração do salmista, restaura, Senhor, a nossa sorte como a torrente do Negueb, amém? Então ele está orando, pedindo restauração, amém? A restauração da sorte. Nós poderíamos substituir a palavra sorte aqui por vida. Restaura, Senhor, a nossa vida como a torrente de Negueb. Ou restaura, Senhor, a nossa história de vida, né? O nosso caminhar da vida cristã como a torrente do Negueb. Todos que estão nos ouvindo sabem o que é restauração, amém? A palavra restauração quer dizer tornar novo, restaurar ao estado de origem, amém? Restaurar ao estado de origem, ao estado novo, amém? Restaurar quer dizer renovar, amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então o salmista, ele está fazendo a oração no meio do salmo e ele está pedindo então para que Deus restaure a sua vida, restaure o caminhar da sua família, podemos assim fazer uma colocação aqui, amém? Em nome de Jesus, graças a Deus. Mas o que ele faz antes de fazer esta oração, amém? O que ele faz, o que ele acontece, como é que é a sua alma, como é que é o seu espírito, como é o que aconteceu antes que ele chegasse exatamente ao clímax deste salmo, que é o versículo 4, o que aconteceu para que ele conduzisse ele a orar dessa maneira? Restaura, Senhor, a nossa vida, a nossa caminhada como as torrentes do Negueb. Queridos, o que aconteceu foi exatamente o que nós queremos trabalhar nesta noite. O caminhar da nossa vida cristã, ele tem que sempre caminhar, tem que ser sempre pautado, firmado em 3 atitudes muito importantes da nossa vida cristã, amém? Todo o nosso caminhar, irmãos, a gente não pode esquecer, em primeiro lugar, a gente não pode esquecer aquilo que Deus fez pelas nossas vidas, amém? Então, o caminhar da vida cristã deve ser um caminhar sempre olhando também para o passado, sempre olhando para o passado, porque a mente pecaminosa nossa, nós temos uma mente pecaminosa e a nossa mente, em função do pecado, nos momentos de dificuldades, nos momentos difíceis da nossa caminhada, do caminhar da nossa vida, do caminhar da família, amém? Nós esquecemos as coisas boas que nós tivemos, amém? Nós esquecemos as coisas boas que nós tivemos. Então, um determinado estágio da nossa vida, da nossa família, quando nós estamos atravessando uma luta muito grande, um momento muito difícil, nós esquecemos as bênçãos que Deus derramou sobre as nossas vidas. Nós esquecemos muitas vezes do passado, o que era a nossa família no passado, amém? Como que era a minha casa, como que era a minha família, como que era o meu esposo, como eram meus filhos, como que era a minha saúde, como que era a minha vida na igreja, o espiritual, como que era a questão financeira, enfim, como que era a minha família. Então é muito importante no caminhar da nossa vida cristã, da família cristã, quando nós estamos caminhando com a nossa família, a nossa vida, nós temos sempre em lembrança o que Deus realizou nas nossas vidas no passado, como era gostoso, a gente reunia família, né? Momentos gostosos que nós tivemos, o batismo do nosso filho, o batismo da nossa família, dos nossos filhos,
um momento de comunhão, os passeios que nós fizemos, aquele momento gostoso. A vida, irmãos, é etapas, e nós temos então momentos altos e momentos baixos, nós temos alegrias e nós temos tristeza, mas é importante nós lembrarmos do passado, principalmente lembrarmos dos momentos gostosos que nós tivemos, as coisas boas. O que foi de ruim do passado, nós devemos esquecer, mas as coisas boas, nós devemos lembrar dos momentos gostosos na caminhada cristã, porque isso vai fazer muito bem para as nossas vidas. Então nós devemos lembrar das coisas boas. E é isso que o salmista faz. Antes dele orar para que Deus mudasse a sua sorte, mudasse a sua vida, no versículo 4, no versículo 1, ele diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, ele está lembrando um momento lá atrás em que Deus restaurou a sua vida. Amém? Ou seja, que Deus tornou novo. Lá atrás, na caminhada cristã, teve um momento também que ele atravessou um momento difícil, talvez uma enfermidade, talvez um problema, ou um outro problema, e ele orou, ele buscou Deus, e Deus restaurou, Deus abençoou. Amém? Então isso é muito gostoso. Amém? Então o versículo 1 diz: quando o Senhor restaurou a sua atenção, ficamos como quem sonha. Foi assim que nós nos sentimos lá no passado. Quantos lembram de restauração que Deus fez na sua família no passado? Fica essa pergunta para você, cada um responde para você aí, deixa que o Espírito Santo traz a você esta lembrança, algo lindo que Deus fez lá na sua família no passado. Então o salmista fala: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ou seja, aquilo que Deus fez na sua vida foi admiração para muitas pessoas. Sim ou não? Eu lembro quantas vezes, quantos colegas chegou para mim, né, um tempo atrás, falou: rapaz, eu estou impressionado tanto que Deus abençoa a sua vida, o que Deus abençoa a sua vida, não é verdade? Então, queridos, é muito bom, é muito importante nós mantermos vivo em nossas mentes as experiências de vitória em toda a nossa caminhada cristã no passado. Quantos que hoje estão enfermos, mas que foram curados por Deus lá no passado da nossa família? Quantas portas que Deus no passado abriu para as nossas famílias? Quantas vitórias, quanta restauração, quantas renovação, quantas coisas boas Deus fez na nossa casa. Amém? Então é muito importante no caminhar da nossa vida cristã, no caminhar da família cristã, conforme os anos vão passando, a gente ter sempre em lembrança os momentos gostosos, a mão de Deus sobre as nossas vidas. Vamos esquecer exatamente das derrotas, dos fracassos, das lutas, mas as coisas boas nós devemos trazer à lembrança, porque isso de certa forma vai manter a nossa fé viva, vai manter a nossa fé realmente viva. Amém? Isso é muito importante. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O segundo ponto importante, irmãos, que nós precisamos entender, eu quero trabalhando aqui neste salmo, que o salmista vê. Primeiro, o salmista faz menção àquilo que Deus fez. Amém? Então, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ele está se referindo aqui exatamente ao momento de libertação do povo de Israel. Esse salmo faz menção ao cativeiro babilônico. O que foi o cativeiro babilônico? O cativeiro babilônico o exército de Nabucodonosor, amém, invadiu Israel, saqueou, queimou casas, matou crianças, matou famílias e levou vários cativos para a Babilônia. E lá na Babilônia, uma das coisas que eu quero trazer menção para vocês aqui nessa noite é que lá na Babilônia, aqueles que eram cristãos, eles não tinham templo para orar, não tinha a igreja, né, vamos dizer assim, não tinha igreja, não tinham como adorar ao Senhor. Eles adoravam separadamente na sua casa, mas eles não congregavam. Amém? Eles não congregavam, além de perder a própria pátria, além de perder várias coisas. Amém? Então o salmista, ele está aqui lembrando exatamente
dessa restauração, porque o cativeiro babilônico, ele acabou. Deus profetizou que seria 70 anos e chegou um ponto que acabou, aquilo cessou. Então o sofrimento do cativeiro babilônico cessou. Então o salmista está dizendo, quando o Senhor restaurou, ou seja, aquele cativeiro lá, nós ficamos como quem sonha. Aquilo foi lindo, aquilo foi maravilhoso. A gente nem acreditava que ia acontecer, mas Deus fez. Aleluias! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Mas agora, queridos, o salmista está precisando de novo que esse mesmo Deus, que restaurou a sorte de Sião, que libertou o povo do cativeiro babilônico, agora eles estão atravessando um outro momento difícil, e ele está orando, então, pedindo a Deus para que ele mude a sua vida, para que ele mude a sua história. Amém? Então, queridos, quando nós lembramos do que Deus fez, isso nos traz força para nós de novo compreendermos e aumentar a nossa fé no nosso coração, crendo que Deus vai restaurar a nossa história de vida, vai restaurar a nossa família, pontos que são necessários ser restaurados dentro da nossa família. Só que o salmista aqui, ele não faz menção a nada lá do cativeiro babilônico, mas ele faz menção a um outro ponto. Ele faz menção aqui a um ponto da natureza. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Então, o salmista aqui, ele faz menção exatamente a algo lindo e maravilhoso que ele entende que Deus fez, que Deus restaurou, que Deus mudou, que Deus transformou. E o que é a questão da torrente do Negueb? A questão da torrente do Negueb é o seguinte, que o salmista está dizendo o seguinte, a região do Negueb é uma região de deserto da Judéia, e é um relevo acidentado montanhoso, e onde é vale, e ele fica 11 meses sem chuva, amém? Ou seja, 11 meses sem vida nenhuma, 11 meses sem vida, fica tudo naquele vale, tudo é seco, tudo perde a vida, amém? E só um mês de chuvas torrenciais vem e cai sobre aquele lugar, e ali é onde as torrentes do Negueb, onde corre um riacho, um rio, e só em um mês, então, é restaurada a vida, aquilo tudo que era seco volta a ter vida, amém? Volta a ter alegria, e aí produz uma restauração, torna novo aquilo ali. Queridos, e nós vemos, então o salmista vê aquilo ali como um poder restaurador em Deus, na natureza, e ele entende que Deus pode restaurar também a sua vida. Então, eu entendo, nós não sabemos aqui qual era a luta do salmista, qual era o problema, mas era algo assim tremendo, era algo que estava tirando a sua paz, era algo que estava tirando a sua, quem sabe, a sua alegria de viver, mas ele acreditava que assim como Deus restaurava as torrentes do Negueb, que estava sem vida, e quando ele mandava chuvas, tornava a ter vida ali, ele acreditava que Deus podia fazer aquilo na vida dele, amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, e todos nós, um dia, nós passamos por uma situação dessa como o do salmista, amém? Todos nós um dia passamos por isso, e eu quero dizer para você nesta noite, que essa oração você pode fazer nessa noite, porque o Deus que nós servimos é um Deus que restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O Deus que nós servimos é um Deus que também liberta as nossas vidas, nossas famílias, de todo e qualquer jugo, como libertou Israel do cativeiro babilônico. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus que operou em toda a Escritura Sagrada, é o mesmo Deus que opera nas nossas vidas hoje, amém? Então o nosso caminhar, o caminhar da nossa família cristã, nas nossas lutas, nos problemas que nós temos, deve estar sempre focado nisso. Nós devemos estar sempre lembrando, não deixando fugir da nossa memória aquilo que Deus fez. Nós devemos estar atento também àquilo que Deus está fazendo,
com o nosso amigo, com a nossa família, com a igreja, com pessoas que nós conhecemos, os testemunhos que nós ouvimos chega até o nosso conhecimento, amém? É muito importante isso, porque isso vai manter a nossa fé viva. O caminhar da nossa vida cristã deve ser sempre firmado nisso, que Deus é poderoso para restaurar toda e qualquer situação da nossa vida, para reverter toda e qualquer adversidade na nossa vida. Deus é poderoso para isso. Nós podemos sim orar ao Senhor como o salmista que orou: restaura, Senhor, a nossa sorte. A nossa caminhada cristã deve estar sempre firmada e sempre firme nos nossos corações, que nós podemos sim fazer esta oração para Deus restaurar, porque o Deus que nós servimos é poderoso para restaurar tudo novo na nossa família, para tornar novo, amém? Se nós temos na nossa casa algum casamento que foi desfeito, Deus é poderoso para unir a família, ainda que esteja separado 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Eu conheço testemunhos tremendo, irmãos. Eu conheço testemunhos de restauração de lares, de famílias, tremendo. Quero aqui rapidinho testificar aqui para os irmãos a restauração de um casamento, amém? Quero aqui testificar aqui para os irmãos a restauração de um casamento. Quando nós morávamos lá em São Paulo, nós conhecemos lá em São Paulo um casal, amém? Nós conhecemos lá em São Paulo um casal, e esse casal que nós conhecemos lá, amém? O rapaz era daqui da cidade de Anápolis, e nós conhecemos lá em São Paulo. Ele estava unido com outra moça lá, um outro relacionamento lá em São Paulo, amém? E nós conhecíamos eles aqui em Anápolis. Eles eram um casal crente, amém? Aqui em Anápolis eles eram crentes firmes com o Senhor aqui. Nós conhecemos eles dois aqui na igreja, e agora eu conheci esse casal, o marido lá com outra mulher lá em São Paulo. A esposa ficou aqui em Anápolis sozinha, separada, o marido largou, ficou com a família, mas ela manteve fiel, orando ao Senhor, não contraiu um outro casamento, mas manteve firme, orando, buscando o Senhor. E esse irmão que nós conhecemos lá em São Paulo, um dia ele chegou para nós e falou assim: rapaz, eu estou voltando para Anápolis e já conversei com a minha esposa, vou reatar o meu casamento, vou reconciliar o meu casamento com a minha esposa. Eu falei: mas como é que foi isso? Nós não vamos citar nome aqui, porque é uma pessoa conhecida. Como é que foi isso? Ele falou: não, eu vim aqui para São Paulo, conheci esta moça, e eu levei ela para a igreja, ela converteu, e agora ela converteu e ela ouviu, vendo dentro da palavra, nós conversamos juntos e oramos, buscamos direção de Deus, e ela disse para mim, de comum acordo comigo, entendeu que eu devia de voltar para minha primeira esposa, porque ela havia conhecido a verdade e ela entende que casamento é um só. Você viu que coisa linda, irmãos? Isso demorou mais ou menos uns 8 anos, um casal separado, e Deus restaurou esse casamento. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, o Deus que nós servimos é um Deus que restaura coisas, que torna as coisas novas de novo, amém? Que traz alegria para dentro de casa. Louvado e glorificado seja o nome de Deus. Nós estamos concluindo a nossa live, e eu quero recordar para você: o caminhar da família cristã é um caminhar que nós devemos estar sempre focado nas coisas boas, nos momentos gostosos que nós tivemos com Deus no passado, nas vitórias que Deus nos deu, porque isso, de certa forma, vai ser um lenitivo para nós prosseguirmos na nossa caminhada, amém? Mas o caminhar da nossa vida cristã deve ser um caminhar que nós devemos estar sempre crendo que Deus, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades que nós estivermos enfrentando no nosso dia a dia, nós devemos estar sempre preparados, sempre crendo que nós servimos a um Deus que restaura todas as coisas, a um Deus capaz de nos abençoar, capaz de mudar toda e qualquer situação, e é assim que nós cremos, amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E por último, irmãos,
O caminhar da família cristã deve ser uma caminhada firme em meio às dificuldades, amém? E isso nós podemos ver no versículo 5 e no versículo 6. O salmista diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Nesses 2 versículos, eu quero chamar a sua atenção, existem 3 verbos que estão intimamente ligados. O verbo andar, o verbo chorar e o verbo semear. Amém? E essas 3 coisas, elas estão intimamente ligadas. E a pessoa, ela está faz essas 3 coisas juntos. Amém? Quem chora não fica parado, ele continua andando. Quem chora continua semeando. Então, semear quer dizer caminhar, tocar a vida. Amém? Tocar a vida. Andar, semear, fazendo as coisas, deixando as coisas correndo as vidas normais, não é verdade? Trabalhando, fazendo as coisas boas, não cruzar os braços, não é verdade? Não cruzar os braços. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, as minhas dificuldades, irmãos, nós não podemos parar. O parar quer dizer sonhar, projetos. Nós temos que tocar a vida, nós temos que continuar sonhando. Não podemos desistir dos nossos projetos. Nós podemos até chorar, mas nós não podemos também deixar de lutar por aquilo que nós queremos e almejamos, entendemos que Deus quer para as nossas vidas. Nós devemos caminhar, andar de cabeça erguida, amém? Ainda que um momento nós estejamos passando dificuldades, mas vai melhorar. Nós não podemos desistir, queridos, de maneira nenhuma. Nós não podemos desistir da vida, nós não podemos desistir do caminhada da nossa família, nós não podemos desistir dos nossos filhos, nós não podemos desistir dos nossos pais, nós não podemos desistir da salvação, da libertação, nós não podemos desistir da bênção de Deus para a nossa casa. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Isso aqui é uma loja. Quem semeia, ele vai colher, um dia ele vai colher, amém? Nós vamos colher. Se você ora, tem orado pela sua casa, tem orado pela sua família, você vai colher. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Voltará com alegria, amém? Há choro, mas também alegria. Hoje ou amanhã, ainda que estejamos chorando no momento, hoje ou amanhã ainda, logo virá alegria, amém? Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Tem um versículo na Bíblia que diz que o choro, pode durar até o anoitecer, mas a alegria ela vem ao amanhecer, ou seja, até pela madrugada. Deus trabalha o nosso coração e Ele manda para nós a vitória que tanto precisamos. Queridos, não para de desistir em nenhum dos sonhos da sua família. Nós estamos atravessando um momento extremamente difícil. E eu quero concluir aqui, contar para vocês uma experiência rapidinho que nós tivemos hoje lá no nosso trabalho, no nosso comércio. Chegou uma família com muita pressa lá dentro da loja, era a mãe, 3 crianças e uma avó. A mãe da mãe e uma avó, amém? E a avó pegou um sapatinho para a menina, sapatinho bonitinho que está lá na promoção, pôs no pé da menininha e falou assim para sua filha, que era a mãe da menininha: leva, olha que sapatinho bonitinho, leva para ela, leva para ela para a igreja, fica tão bonitinho. E a mãe da menininha virou e falou assim: não, mãe, nós não vamos mais à igreja. Desse jeitinho que eu estou falando para vocês. Nós não vamos mais à igreja. Eu, como pastor, não podia perder a oportunidade, E eu virei para ela e falei assim: por que a senhora não vai mais para a igreja? Perguntei para ela, Por que a senhora não vai mais para a igreja? Ela falou assim: não, nós não vamos mais para a igreja por causa da pandemia. Eu falei para ela: não,
A senhora não vai mais para a igreja por causa da pandemia, mas a senhora está correndo muito mais risco aqui na loja, comprando sapato, andando na rua aí, fazendo compra. Agora a senhora não vai para a igreja por causa da pandemia, a igreja é um lugar seguro. Lá é a casa do Pai. Então, queridos, tem muita gente desistindo de ir para a igreja. Eu quero dizer para você o seguinte, tem muita gente desistindo da sua fé cristã, achando que esse mal não vai passar. Eu quero dizer para você o seguinte, não desista. Prossegue a sua caminhada. Está difícil, mas prossegue. Continua andando, ainda que seja com lágrimas, mas continua semeando, continua falando de Jesus para a sua igreja, para a sua família, amém? Continue falando do amor de Deus, continue crendo que Deus vai salvar pessoas da sua família, continue crendo que Deus vai restaurar algo na sua família, algo que se perdeu, amém? Deus vai restaurar, Deus vai abençoar. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos orar, amém? Você pode, eu vou dar oportunidade para você fazer o seu pedido de oração aí, e eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelo caminhar da sua família, amém? Amém? Deus mudou. Deus vai continuar abençoando as nossas vidas, amém? Eu quero dar oportunidade para você fazer o seu pedido de oração. E quero dizer para você o seguinte, o caminhar da família cristã é um caminhar que nós devemos sempre caminhar, olhando para tudo aquilo que Deus fez na nossa família, no passado, amém? Crendo tudo aquilo que Deus pode restaurar toda e qualquer situação que nós estamos vivendo hoje, ou amanhã, em um momento nosso, e nós devemos caminhar, prosseguir a nossa fé cristã. Não desiste da nossa fé cristã, não desiste não, continue caminhando, continue sonhando, continue com seus projetos, amém? Continue, toca a sua vida, vai andando, ainda que com lágrimas, mas eu quero dizer para você, você vai colher, você vai colher e vai colher com alegria, amém? Louvado e glorificado seja o Senhor. Vamos pedir orações aí, irmão, para nós orarmos. Irmão Maurício está pedindo oração por toda a sua família, amém? Graças a Deus nós vamos estar orando. Aleluias. Aleluias. Flávio, oração pela sua família. Eliana, oração pelo seu avó, né? Pelos seus avós, sua família. Marli, oração pela sua família, toda a igreja. Importante, Marli, vamos estar orando pela igreja, amém? Graças a Deus. Aleluias. Vamos orar, Marilda, pela sua família, amém? Oração pela sua amiga que perdeu o esposo. Vamos estar orando, viu? Francisca, vamos estar orando. Romildo, oração pela família, vamos estar orando por você, Francisca. Ariovaldo, oração toda a família, né? Parentela, meus amigos, em especial pela vida do pastor Salvarino, sua esposa. Tem mais coisa escrita aqui, Ariovaldo? Deixa eu ver se eu consigo ler. E seus familiares também, pelo Carlos. Vamos estar orando, Ariovaldo. Aleluias. Cecília, oração pelo Sérgio, Joana, que encontra na UTI. Oração pela nação, né? A Gláucia Rodrigues, Pai do Senhor, Gláucia, Deus abençoe, amém? Aleluias, vamos estar orando. Mais alguém? Romilda, amém? Vamos estar orando, Romilda, por colega de trabalho, toda a família, pela Marli Maier, né, Romilda? Vamos estar orando. Então vamos estar orando, viu, Romilda? Graças a Deus. Então está aí, irmãos, os pedidos de oração, né? Oração pela Romilda, Pai do Senhor, Gláucia, Deus abençoe. Oração pela Cecília, pelo Sérgio, Joana e pela toda a nação, amém?
Oração ao Ariovaldo aí pela toda a sua família, sobre os seus parentes, amigos, pelo pastor Salvarindo, sua esposa, seus familiares e pelo Carlos. Romildo, oração pela sua família. Francisca, toda a sua família, livramento de todo mal, salvação. Amém? Marilda, oração pela família, para Deus dar proteção e livramento. Amém? Oração pela uma amiga que perdeu o esposo esta semana. A Marli também pede oração por toda a igreja e a família. O Flávio, pela sua família. Eliane, oração pela sua avó e por todos da sua família. Maurício pede oração por toda a sua família também. Amém? Graças a Deus. Queridos, vamos orar. Amém? Graças a Deus. Bem-vinda, Glaucia. Deus te abençoe. A Romilda está dando saudação aí para a Glaucia. Amém? Queridos, vamos orar então ao Senhor. Amém? Gostaria que você lembrasse tudo de bom que Deus já fez na sua casa, as coisas boas. Quantas coisas, quantos momentos gostosos, né? Ou quantos momentos que você foi cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Quantos livramentos Deus deu para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Quantas bênçãos. Lembra quando seus meninos eram pequenos, as bênçãos? Teve luta, mas também teve bênçãos. Amém? Caminhar da vida cristã é assim. Os livramentos de Deus. Amém? Irmão, se Deus fez, Ele também é poderoso para fazer hoje. E hoje nós podemos orar como salmista. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes, né? Quem está precisando de uma restauração hoje, Deus vai dar. Todos os pedidos de oração estão aqui, nós vamos apresentar diante do Senhor. E nós vamos prosseguir, amém? Vamos prosseguir, vamos continuar andando, sonhando, projetando. Ainda que seja com lágrimas, nós vamos continuar semeando, sendo fiel ao Senhor, amém? Sabendo que Deus vai nos dar a vitória. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por mais esta reunião familiar, em que podemos, ó Deus, meditar na Tua Palavra, em que podemos, ó Deus, meditar na Sua Palavra, e que isso traz um renovo para as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, apresentar diante do Senhor cada pedido de oração. Cada um que está aqui, ó Pai, que é presencial nesta live e tem apresentado ao Senhor os seus pedidos de oração. Nós queremos pedir a Deus a bênção do Senhor, a mão do Senhor, que Tu estendas as Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa nesta noite, ó Pai, restaurar a sorte, ou seja, restaurar a vida, restaurar o momento difícil que cada um está passando. Todos os pedidos de oração estão diante do Senhor. E a nossa oração é por uma restauração, é pelo agir do Senhor, é pela bênção do Senhor, é pela mão do Senhor. Estenda, ó Pai, as Tuas mãos e abençoa o Teu povo. Ó Deus, e ouve aqui todos os pedidos de oração. Oramos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus, para a glória, para a honra, para louvor do nome do Senhor. Aleluias, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. Queridos, nós queremos agradecer em primeiro lugar a Deus, amém? Por essa rica oportunidade que Ele nos deu de mais uma vez nós podemos aqui juntos meditarmos na palavra. Queremos também avisar você que amanhã, às 16 horas, nós vamos ter mais uma live da Tarde da Bênção, quando o presbítero Ariovaldo vai também trazer um recado de Deus para a sua vida, amém? E na quinta-feira nós temos lá na igreja, uma manhã com Deus, com uma oração lá com o presbítero Maurício. Então, se você tiver condições, esteja ali na igreja orando ali com o presbítero Maurício, amém? E domingo nós temos os nossos 2 cultos presenciais, de manhã às 9h30 e à noite às 19 horas, um culto presencial e também transmitido pelo Facebook e também pelo YouTube aqui nas redes sociais, amém? Que Deus possa os abençoar, abençoe cada irmão, e quando nós estivermos concluindo aqui, você pode compartilhar esta live, amém? Com a sua família, com amigos, no seu Facebook, para que outras vidas
possam ser alcançadas, amém? Nós vamos terminar aqui, amém? A nossa live dessa noite com esse hino aqui, amém? Vamos terminar aqui a nossa live com esse hino. Amém. Graças a Deus. Creia na letra deste hino. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém explica a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém explica a Deus, amém? Não queira achar explicação em Deus no momento difícil que você está passando, que você não vai encontrar. Deus os abençoe. Amém? Fique na paz e tenham todos uma excelente noite. Amém? Em nome de Jesus.